Pix do Jorge Soros? Anitta? A Pablo Vittar? Ah, não. Não. Tá bom, vai. Chegou a hora. É isso aí, rapaziada. Vamos ter que falar de lacração! Percepção do cosmos. Uma das temáticas principais de Cavaleiros do Zodíaco são os sentidos humanos, que basicamente são a nossa forma principal de perceber o mundo ao nosso redor. Porém, o essencial para um cavaleiro é despertar um tipo de percepção que vai além dos 5 sentidos de uma pessoa comum, e através do cosmo, um santo de Atena consegue reconhecer que eu, você, uma preda, uma estrela, materialmente falando, não passamos de um amontoado de átomos. Neste vídeo falaremos de estereótipos e quebras de estereótipos em Saint Seiya, que em muitos casos tem como função, veja você, expandir a nossa percepção de mundo para uma visão menos restritiva de conceitos que a gente muitas vezes tem quase como naturais, mas que na verdade foram estabelecidos, inclusive mudam muito dependendo do tempo e do lugar do qual a gente tá falando. Parece papo chato? Parece, tô ligado. Mas tenta ver o vídeo até o final, tenho certeza que se você ver esse vídeo todo, certamente vai sair dele com um olhar bem diferente sobre Cavaleiros do Zodíaco. Por exemplo, é bem possível que você, assim como eu, tenha assistido a CDZ quando era criança, talvez ainda na época da escola. Pode ser que tenha chegado a brincar com seus amiguinhos fingindo ser um dos personagens. Eu não sei se era o seu caso, mas na minha escola, geralmente ninguém queria ser o Shun. Ele é mais sensível, tem armadura rosa, não gosta de lutar. No anime, então, parece um fracote que tem que ser salvo o tempo todo. Mas você já parou pra pensar por que ele existe? Se protagonistas, na maioria das vezes, são feitos pro público se relacionar, até se identificar com eles, porque o mestre do traço ardente, sabendo que o público dele era predominantemente de garoto, criaria um personagem como Shun. Por que não fazer todos os Cavaleiros do Zodíaco como caras fodões, como o Wiki, por exemplo? Sem falar que eles não são Cavaleiros do Zodíaco, né? Os Zodíacos são os 12 signos dos Cavaleiros de Ouro. Então, talvez a gente pudesse chamar de Cavaleiros da Masculinidade. Mangá não é coisa de homens, era assim que eu pensava antigamente. E hoje, ganho a vida deste modo. Um verdadeiro trabalho de um homem deveria ser fazer algo suando sob o sol, não? Talvez eu pensasse assim, porque cresci vendo meu pai. Seu trabalho era construir andaimes. Ele era bem viril. Por outro lado, hoje penso que um trabalho que permite alguém ter um sonho não é algo feminino, mas sim algo que merece o orgulho de um homem. Pois bem, essas são as palavras ardentes de Kurumada Sensei no livro Sem Falar Sobre a Vida, de agosto de 2004. Seu pai trabalhava mais especificamente na construção de edifícios, enquanto sua mãe trabalhava no mercado de peixe. Coisa que é revelada em entrevista dada por ele à revista japonesa Juni, em maio de 1987. E vai ter bastante coisa interessante sobre essa revista ainda neste vídeo. Mas o que eu queria comentar aqui é sobre como antes mesmo de começar sua carreira, o mestre já teve que superar um preconceito que era o papel do gênero masculino na sociedade japonesa em sua época, especialmente em camadas sociais mais simples. Afinal, Kurumada vinha de uma família de trabalhadores. Ele mesmo diz, no Sem Falar Sobre a Vida, que tinha vergonha de pedir um simples prato de costeleta donburi a seus pais por saber que era caro. Ainda nesse livro, temos a oportunidade de conhecer melhor a visão do autor, já em seus 50 anos de idade, a respeito do que significa para ele a ideia de masculinidade. Quando questionado por uma leitora a respeito de seu namorado, que, segundo ela, era tímido e chorão, o mestre do pincel extremo responde o seguinte: me diga, o que realmente é a masculinidade? Não posso deixar de pensar em coisas como ousado e destemido ou forte em força física. Mas será que essas coisas são realmente que definem a masculinidade? Certamente ser firme e forte pode ser a imagem ideal de um homem. No entanto, não acredito que seja isso que faça um homem ser um homem. Já mencionei isso em algum lugar. Não importa o quão profundo alguém esteja no fundo do poço, ele ainda pode ser gentil com os mais fracos. Um homem de verdade é gentil. O que me faz parar pra pensar em Shun e em como ele foge do estereótipo do machão porradeiro de anime de lutinha. Além de Mu e Shaka, por exemplo, sendo personagens poderosos, porém serenos e praticamente andrógenos, com traços mais delicados na sua própria caracterização. E eu sei que é ingenuidade pensar que a
única finalidade de Kurumada ao inserir personagens assim seria de representar diferentes formas de masculinidade na obra. Personagens assim são extremamente populares no Japão, principalmente entre as mulheres. No volume 2 da revista Jump Gold Selection, de outubro de 1988, é revelado que Shun era o personagem mais popular da série naquele momento. Essas revistas tinham concursos de popularidade e em todas as 3 publicadas, ele sempre era o vencedor. O quanto da personalidade de Shun vem da busca de Kurumada em atrair um público feminino e o quanto disso vem da própria vivência dele em ir contra as expectativas que ele mesmo tinha em relação ao que era ser homem em sua juventude, provavelmente nem ele mesmo saiba responder. É bom lembrar que, apesar de personagens assim poderem se tornar populares, isso não é uma regra. Outro mangá gigante que era publicado na mesma época era Dragon Ball, e praticamente não existe nenhum personagem assim nessa obra. Agora falando por mim, eu particularmente nunca gostei de futebol, carro, cerveja, que era o padrão dos caras na minha época. Desde moleque eu tinha cabelo comprido e vez ou outra eu era zoado por causa disso. Então, tenha sido intencionalmente ou não, Shun foi extremamente importante para aqueles meninos, sejam simplesmente héteros como eu, que não se encaixavam no que era esperado de um menino, seja para crianças queer que, mesmo com Shun não sendo um personagem LGBT+, podiam enxergar nele essa pluralidade e perceber que talvez não seja necessário se forçar a ser o que os outros esperam que você seja. O importante é que você seja feliz. O importante é que você seja gentil. Gentil com os outros e principalmente gentil consigo mesmo. Quero aproveitar para recomendar um documentário que tem aqui no YouTube mesmo, legendado, e é sobre como essa cobrança por se encaixar na expectativa do que é ser um homem pode acabar sendo prejudicial a uma criança que tenha uma personalidade, interesses ou identidade de gênero que não seja o que a sociedade espera dela. Ele se chama The Mask You Live In, e em português seria algo como A Máscara em que Você Vive. Assim como nesse documentário, a masculinidade em Saint Seiya é representada simbolicamente como uma máscara. No documentário, o sentido é de que os homens são cobrados pela sociedade para se mostrar sem sentimentalismo, como aqueles que não choram e não demonstram afeto, sendo que a gente é sim capaz de se emocionar, chorar, ser carinhoso, mas às vezes se força a não fazer isso por vergonha do que os outros vão achar. Seja sincero, se você é homem, provavelmente em algum momento você já deu aquela segurada no choro porque tinha alguém por perto, o que nem sempre é um problema se você é uma mulher. As mulheres em Saint Seiya, mais especificamente as mulheres cavaleiros, ao vestirem a máscara, têm como compromisso abandonar sua feminilidade. Ao colocá-las, elas deixam de ser mulheres, não biologicamente, não precisam fazer uma cirurgia para isso. A beleza da alegoria está justamente em elas colocarem uma máscara e, tal qual uma atriz em um teatro, assumirem um papel que seria masculino. O que, ironicamente, acontece ao contrário no teatro kabuki, que é o teatro tradicional japonês, onde só homens podiam atuar e, por isso, quando existiam personagens femininas, esses mesmos homens se vestiam de mulheres para interpretá-las. É, como se fossem drag queens do século 17 no Japão. Essa ideia da máscara é algo tão rico que transcende a intenção original do autor. Ela pode ir muito além do conceito interno da obra, que seria basicamente as mulheres serem proibidas de serem cavaleiros. Porque a partir dele, podemos fazer várias leituras absurdamente interessantes, como por exemplo, todos os cavaleiros estão destinados às suas armaduras, no momento do seu nascimento, certo? Eles nascem sob estrelas guardiãs. Então por que elas nascem com o sexo feminino? Sendo que elas são destinadas a viverem suas vidas como homens. Não é uma escolha, entende? Elas nascem assim. Ou talvez ainda, que o papel que se espera que seja desempenhado por um homem, muitas vezes também pode ser exercido por uma mulher. Algumas vezes, elas podem ser até melhores que os homens. Afinal, Marin e China estão na patente de prata, enquanto temos vários homens na de bronze, ou até mesmo como soldados do santuário, que falharam em tornarem-se cavaleiros. Ou seja, esse conceito da máscara poderia ser extrapolado para pessoas trans, sendo a máscara uma metáfora para a própria masculinidade, que pode ser um papel social, uma identidade de gênero exercido por uma pessoa nascida com o sexo feminino, como pode também representar a igualdade de gênero, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Afinal, a obrigação das máscaras, com um olhar mais superficial, parece diminuir
diminuir o papel das mulheres no santuário. Porém, também pode ser interpretado como mulheres da vida real assumindo papéis que são predominantemente masculinos e conseguindo se sair tão bem ou às vezes até melhor do que os homens. O que ainda vai culminar em Yuna de Águia em Saint Seiya Ômega, abandonando o uso da máscara após vencer um cavaleiro sem ela e provar que, como mulher, ela era tão capaz quanto qualquer homem, indo contra as regras pré-estabelecidas e vivendo da forma que ela própria achava melhor, segundo ela mesma, seguindo as leis de seu coração. Claro que Ômega tem seus próprios roteiristas, mas em março de 2012, o site cavezodíaco.com.br trouxe algumas informações de uma fonte que, segundo eles, era da Toei Animation, que dizia que uma das sugestões de Kurumada Sensei pro anime foi uma protagonista feminina, no caso, a Yuna. Novamente, tá? Não nego que existam interesses comerciais nessa decisão. Nem tô afirmando de maneira alguma que as leituras que fiz aqui sobre o conceito da máscara foram pensadas intencionalmente pelo autor. O primeiro mangá de Kurumada, o Keban Arashi, de 1974, já tinha uma protagonista feminina. Apesar disso, é uma história que tem sim cenas bem problemáticas. Segue aquela linha de humor sensual apelativo, quase como os primeiros capítulos do Dragon Ball clássico. Contudo, em relação a essa parte, já foi dito explicitamente pelo Kurumada na revista June de maio de 1987 que essa escolha não partiu dele, mas sim do encarregado do departamento editorial. Era o primeiro trabalho do autor, sendo assim, ele diz ter feito algumas concessões para que a história pudesse ser publicada. Um exemplo que ele dá é justamente o vislumbre de calcinhas. O Kurumada até brinca na entrevista que gosta muito de ver calcinhas na prática, mas que em um mangá ele considera algo desagradável. Apesar de não sabermos até onde vai a influência do mangaka sobre Yuna, pode inclusive ter somente a sugestão do sexo da personagem, ela certamente combina bastante com a filosofia de vida dele, de acordo com várias declarações. E eu quero destacar o prefácio do livro sem falar sobre a vida, que é mais ou menos assim: ainda não tenho idade para falar sobre a vida, nem sabedoria ou experiência suficiente para dar as respostas definitivas aos problemas das pessoas, mas acredito que o ideal é não sermos aprisionados por qualquer tipo de ideologia, autoridade ou religião. Então, olhemos com nossos próprios olhos, ouçamos com nossos próprios ouvidos e vamos pensar com nossa própria mente, fazendo assim o melhor que pudermos. Se fizermos isso, tenho certeza que chegaremos a algum tipo de entendimento, a uma vivência melhor. Não sou o dono da verdade, nem pretendo ser, mas isso é o que eu penso. Acho que em resumo, a mensagem é que você não precisa viver restrito às regras que as pessoas que você nem conheceu inventaram, e sim buscar a sua própria resposta, porque no fim, ninguém tem a verdade absoluta. Apesar de alguns poderem acreditar que ele seja uma pessoa mais conservadora por conta de sua idade e até nacionalidade, já que o Japão no geral é um país mais conservador, Kurumada sempre foi alguém com a mente mais aberta. Nessas entrevistas já citadas da revista June, ele diz, por exemplo, que gostava de frequentar bares de drag queens em sua juventude e só deixou de frequentá-los por conta da disseminação da AIDS. O que, visto hoje, pode parecer um comentário bem preconceituoso, mas essa entrevista é de 87, tendo o primeiro caso de infecção por HIV registrado em 82. Nessa época, a AIDS chegou a ser chamada erroneamente de o câncer gay, a peste gay. E agora, na década de 20, com acesso fácil à informação, tanta gente caiu em tantas teorias malucas na época da pandemia, imagina só como era nos anos 80. Tanto que agora você pode estar pensando, nossa, então o Kurumada é gay? Já que ele tinha medo de pegar AIDS das drag queens? Não, ele é hétero. Inclusive, nessa mesma entrevista, ele disse que já tinha 2 filhas. O que ele não tinha na época era informação mesmo. Mas eu só trouxe essa informação por achar curioso como o conceito de drag queen, que é um conceito de performance de gênero, um homem performando o gênero feminino, é tão similar ao das Amazonas, que é justamente uma mulher performando o gênero masculino. LGBT+. No ano de 2008, no capítulo 59 de Lost Canvas, tivemos aquele que talvez seja o primeiro personagem oficialmente LGBT+, de toda a franquia Saint Seiya, Verônica Genazo. Como já dito, Shun era apenas uma representação de masculinidade fora do estereótipo comum, Misty, que também costuma ser confundido, era apenas narcisista, e Afrodite era só um cara tão bonito que chegava a ter uma aparência andrógena, uma beleza que seria capaz de encantar a homens e a mulheres. A tradução brasileira da
JBC define Verônica, através das palavras de Manigault, como um transformista. Um termo que engloba, por exemplo, travestis e drag queens. Ainda em 2008, no capítulo 71 de Lost Canvas, seria mostrado o personagem Phantasmo, um dos deuses dos sonhos da obra. Mas esse com a particularidade de preferir assumir uma forma feminina. No anime, o deus chega a elogiar Yato dizendo que ele era bonito, mas no mangá isso não acontece. Pelo contrário, diz que Yuzuriha era uma gracinha. Na adaptação, sua aparência masculina é um pouco mais feia, e pode levar à conclusão que ele assumia a forma feminina por uma questão de beleza. Mas no mangá, ele tem uma aparência bem próxima à da versão feminina, então provavelmente seria só uma preferência pelo gênero mesmo. Eu não acho que seja possível e talvez nem necessário definir se Phantasmo é transexual, não binário. Pode ser que nem seja um personagem queer. Acho que tem mais a ver com o título do deus, que é manipulador de formas, mas eu resolvi citar aqui porque muita gente considera. Voltando rapidinho ao Verônica, esse é um dos personagens que tem um significado muito interessante, porque Verônica é o nome de uma flor, também conhecida como Myosotis, e flor não me esqueças, que dizem vir de uma lenda europeia sobre um cavaleiro que tentou pegar uma dessas flores para sua amada e acabou morrendo. Então essas foram suas últimas palavras: não me esqueças. O que tem tudo a ver com a temática de ele trazer os mortos de volta à vida como zumbis, impedindo que eles sejam esquecidos. Para completar, ele luta com Manigault, que possui as ondas do inferno, capazes de enviar os mortos de volta ao submundo, e as chamas demoníacas, uma técnica capaz de atacar diretamente as almas, justamente o que resta das pessoas que se foram. Durante a luta, o Cavaleiro de Câncer até diz diversas vezes que eles eram compatíveis e tinham uma grande afinidade, apesar de Verônica não fazer seu tipo. E o seu tipo é no sentido que você tá pensando mesmo, viu? Manigault diz que ele é muito exigente quanto à beleza. Aí eu fico me perguntando, será que teria algum outro personagem que seria belo o suficiente para fazer o tipo de Manigault dentro de The Lost Canvas? Nunca saberemos. O que eu queria chamar a atenção aqui é que a resposta dele não foi: eu gosto é de mulher, eu não gosto de transformista, eu não gosto de homem, mas sim que ele era muito exigente quanto à beleza. Claro que só com isso não dá pra julgar ele como homossexual ou bissexual. Porém, é interessante como sua contraparte em Next Dimension, Death Toll, seria o primeiro personagem canônico LGBT+, em Cavaleiros do Zodíaco. O Santuário Queer. Cavaleiro de Câncer é introduzido no capítulo 36 em 2012. Geralmente eu não me importo tanto com datas nos vídeos, mas nesse aqui eu faço questão de falar todas, porque eu sei que temos os manos guerreiros, bravos soldados nas trincheiras da guerra cultural, que vão chegar aí nos comentários e falar: pronto, a lacração chegou em Cavaleiros do Zodíaco. Mas veja que isso foi há 16 anos no caso da Shiori Teshirogi e 12 anos no caso do Kurumada. Os fiscais de lacração nem tinham inventado o termo ainda. Aqui no Brasil, esse termo vai surgir por volta de 2013 dentro da comunidade queer e só depois vai ser ressignificado para ser um equivalente ao woke, que é claro, também é um termo ressignificado, mas esse dos Estados Unidos. Para ser um pouco mais adulto na análise, nem existia uma demanda comercial tão grande por representatividade queer na cultura ainda nesse tempo, quanto mais no Japão, né? A postura de Kurumada em relação a não se prender a preconceitos e estereótipos como uma espécie de filosofia de vida, como eu já trouxe aqui pra vocês, parece ter muito mais a ver com o fato de ele querer inserir um personagem com a sexualidade não heteronormativa dentro do universo canônico da obra, por mais que haja assim críticas quanto à forma como ele fez isso. Death Toll é um personagem bem caricato, ele é usado em muitas cenas como alívio cômico, em alguns momentos ele parece meio pervertido pela forma como fala com alguns personagens, e isso pode parecer ofensivo para algumas pessoas, e eu entendo. Porém, eu me pergunto se não é intencional. Lembra do meu comentário sobre o Manigault? Pelas falas dele, a homossexualidade, bissexualidade, talvez pansexualidade seria uma interpretação possível, mas não correta, não definitiva, porque se for verdade, fica muito nas entrelinhas. Já Death Toll é um personagem crachado.
e tem desde sua infância uma questão relacionada à sua própria identidade de gênero. Ele não consegue chegar a uma conclusão se seria um homem ou uma mulher. E mais importante que isso, mesmo Deathtoll sendo essa caricatura queer, ele não é a bela Kikunojo de One Piece, mas sim um tiozinho feio, calvo, safado, mas isso não importa. Não importa pros outros personagens. Todos os personagens respeitam Deathtoll da forma como ele é. Ikki, que entre os protagonistas seria o maior estereótipo do hétero machão, inclusive vejo muita gente que gosta dele por causa disso, os fãs homens principalmente, tem ele como esse ideal do machão dos anos 80. Mestre Kurumada até diz na entrevista para a revista Juni que Ikki era inspirado em filmes da época que retratavam o transtorno de estresse pós-traumático. Ele cita o filme O Franco Atirador, de 1978, como um exemplo. Mas o maior ícone desse tipo de filme certamente foi Rambo, interpretado pelo Sylvester Stallone. Então vê que essa dinâmica é importante, pegar o cara que todo mundo considera um machão, fazer ele ter uma interação saudável com esse outro, que não é só um personagem queer, mas ele é extrapolado, ele pinta as unhas, ele usa peruca e nada disso faz diferença. Nada disso faz com que ele mereça menos respeito da parte dos outros. Tanto que no momento em que Odisseu deixa o Templo de Câncer, Kurumada faz questão de deixar isso o mais claro possível. Ele pega na sua mãozinha e fala: olha, amiguinho, se você chegou até aqui e ainda não entendeu a mensagem, eu vou te explicar. Então ele coloca na boca do Odisseu: por acaso, não é a mesma coisa se você for um homem ou uma mulher? Como uma pessoa, se a vida que você vive é honesta, então você será o melhor cavaleiro de ouro. Ou seja, Deathtoll nasce com o sexo masculino. Mas se ele viver sua vida como uma mulher, desde que seja de forma honesta, remetendo até aquela frase do Kurumada, desde que ele seja gentil, isso não importa. Ele pode ser um bom cavaleiro de ouro, pode ser uma boa pessoa. O autor não deixa claro se Deathtoll era uma pessoa trans, se ele era não binário, se tinha gênero fluido, ou se era apenas um gay que, por ter nascido no século XVIII, não sabia definir ao certo sua sexualidade. Isso pode vir de um desconhecimento por parte do autor em relação a espectros da sexualidade, mas, seja isso ou não, é um fator que torna o personagem ainda mais abrangente. A tão citada neste vídeo revista Juni, que foi publicada de 1978 a 1995 no Japão, era especializada em histórias que retratavam relacionamentos homoafetivos, também conhecidos como yaois, shonenais ou boys loves. Acho que hoje em dia muita gente já sabe, mas a personagem Júlia de Camaleão foi uma homenagem de Masami Kurumada a essa revista. Ela é introduzida no capítulo 28 do mangá clássico, publicado em 1988. Talvez você não fosse nem nascido. Esse, inclusive, é o ano que eu nasci. E a relação do autor com Boys Love não para por aí não, viu? Porque em 2013, em comemoração aos 40 anos da carreira de Masami Kurumada, foi lançado o mangá Kurumada Suikoden Hero of Heroes, que seria uma espécie de Kurumada verso. Um crossover com vários personagens do autor, com roteiro e arte de Yun Koga, uma mangaka que também é autora, por exemplo, de Loveless, que é um mangá shonen ai. Yun Koga também escreveu um doujinshi e depois foi publicado oficialmente na revista Champion Head em fevereiro de 2015. A mesma que publica Next Dimension e praticamente tudo que é lançado da franquia atualmente. E obviamente faz dessa uma obra aprovada pelo próprio Kurumada. E nela, Ikki de Fênix e Cisne Negro têm um relacionamento amoroso. Pois é, justamente o Ikki. Quer dizer que o Ikki seja canonicamente bissexual? Não, essa obra não é canônica, apesar de ser sim oficial. Seria um spin-off, como o episódio G ou The Lost Canvas. E se você estiver duvidando disso, eu printei esse tweet da própria Yun Koga, onde ela responde a um fã a respeito desse doujinshi, dizendo: é incrível, não é? A generosidade do Kurumada Sensei. Pensando por esse lado de Kurumada gostar de quebrar estereótipos e preconceitos, uma história com o personagem mais macho padrão criado por ele em Saint Seiya em um relacionamento homoafetivo parece ser algo que faz bastante sentido. É bastante provocativo no sentido de fugir do que se espera, de sair do lugar comum. Mestre do traço brutal é um homem de outro tempo, de outra cultura, mas tem como um lema pessoal não se restringir a ideologias, ao senso comum, que apesar de seus 70 anos de idade, tenta não ficar parado no tempo, mas ao invés disso, ampliar a forma como percebe o mundo e as pessoas. Ou nas palavras dele mesmo: quando envelhecemos, mas sem necessariamente nos tornarmos idosos, podemos notar coisas que não percebíamos quando éramos jovens. E vemos isso como um milagre. Por exemplo, você pode sentir a chegada da primavera
somente ao olhar para as flores ao lado de uma estrada. Você pode também sentir que o verão está terminando ao ver o pôr do sol desaparecendo no oceano. Quando você é jovem, sempre está com pressa, e é por isso que você realmente não presta atenção no que está ao seu redor. Há coisas que esquecemos completamente que existem. Provavelmente deve haver outras coisas mais importantes. E não estou falando apenas das flores, árvores e nuvens, mas também do coração das pessoas.